Bem-vindos ao Brainstorm! Bem-vindos ao concurso de cultura geral, que é uma verdadeira tempestade cerebral. Já sabem, aí em casa pode ganhar com o Brainstorm, joga connosco através da aplicação Brainstorm, lá está. A aplicação é gratuita e se responder corretamente às 6 perguntas que estão a valer para o jogo de casa, habilita-se a ganhar o prémio diário de 250 euros. Boa sorte para si! Aqui em estúdio, com um total acumulado de 1.700 euros apenas num programa, o vosso aplauso para a nossa campeã, a Teresa Dovans. Olá, Teresa. Olá. Disse bem? Disse bem. Teresa Dovans. É sempre difícil dizer. É um bocadinho. Teresa, 1.700 euros num só programa. É um caso quase impossível. Foi inédito. Foi das quantias mais elevadas que um concorrente ganhou em apenas um único programa. Está mais nervosa hoje? Um bocadinho mais. Porquê? É mais difícil estar desse lado do que daquele? É, aqui o peso é muito maior. O peso da campeã. É uma responsabilidade maior, sim. Vamos lá ver quem é o seu desafiador esta noite. Ver se mantém aí por muito tempo. Gostava de ficar mais uns dias, não é? Gostava. Adorava, claro. É giro, não é? É giro. É diferente. É muito giro. Um aplauso para a Teresa, é a nossa campeã. Vamos lá saber quem é que a vem desafiar esta noite. Pois ele tem 47 anos, Teresa, vem da Amadora e é oficial de justiça. O vosso aplauso para o Marco Rosa. Olá, Marco. Tudo bem? Obrigado. O Marco vem com pressa. Vinha muito rápido o Marco. Está tudo bem, Marco? Tudo. Oficial de justiça. Sim. Portanto, é você que faz cumprir as decisões judiciais, é isso? Exatamente. E às vezes tem decisões para cumprir que não são do seu agrado ou são sempre do seu agrado? Respeitando a lei, que de ser o juiz que o decide. Que E o juiz decidiu, respeita a está lei. decidido, não é? Como diziam no outro Sim, concurso. sim. A minha área, que é do cível, não é assim tão dramática que possamos pensar, dúvidas que possamos ter. Talvez família e crime possam surgir alguma... Mas nunca teve ideia. assim nenhuma decisão que tivesse que fazer cumprir que fosse menos agradável para si? Para mim, não. Mas as pessoas, quando cometem erros, depois Tem que arcar com as consequências, não é? Exatamente. Ora, muito bem. E aqui é a mesma coisa. Se me der uma resposta errada, olha... Ui. Já foi. Pois. Olha, Marco, boa sorte. Um aplauso para o Obrigado. Marco Obrigado. Rosa. Vamos então às regras do Brainstorm. Temos 40 minutos para jogar e nesses 40 minutos, 11 perguntas para responder. Temos 15 categorias de perguntas no Brainstorm e dessas 15 categorias, cada um de vocês pode escolher 5. Prioridade para a Teresa, porque é a nossa campeã, e a Teresa escolheu ciências, gastronomia, língua portuguesa, história e moda. O Marco Rosa, não podendo repetir as categorias escolhidas pela Teresa, optou por cinema e televisão, atualidade, desporto, geografia e ambiente. Muito bem, Marco. Atenção aí em casa, o jogo vai começar também para si. Se já fez o download da aplicação Brainstorm, se não fez, fica só a ver. Mas pode jogar ao mesmo tempo. E se jogar ao mesmo tempo e responder corretamente às 6 perguntas que estão a valer para o jogo de casa, habilita-se a ganhar o nosso prémio diário de 250 euros. Boa sorte para si, boa sorte aqui para o Marco e para a Teresa. Vamos jogar ao Brainstorm. Já arrancou o relógio, então, 40 minutos em contagem decrescente a partir deste momento. Vamos à primeira pergunta, vamos lá saber qual é a categoria. Começamos com ciências, e é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é: o que inventou Blaise Pascal em 1642? Hipótese A, máquina de costura. Hipótese B, máquina de lavar roupa. Hipótese C, máquina de escrever. Ou hipótese D, máquina de calcular. Marco Rosa foi o mais rápido. O que é que inventou o Sr. Pascal? Pode ter inventado mais do que uma coisa, mas em 1642 inventou uma destas. Veja lá o que é que vai inventar, Marco. De costura... Máquina de costura, máquina de lavar roupa... Eu agora não posso estar a transmitir o que estou a pensar, porque posso estar a dar dicas Pois pode. à minha concorrente. Mas a Teresa tem um ar tão simpático. Pois tem. Certeza que ela não se vai Mas aproveitar de si. Às vezes, quem vê caras não vê corações.
Máquina O que é que terá sido? de lavar roupas. Eu tenho isto tudo lá em casa. Portanto, alguma dessas coisas eu devo aqui ao Sr. A Pascal. descrever já tive. Já Agora teve? mais é os teclados dos computadores. Pois é. Passaram a peças de museu. E não as é? máquinas de calcular também já estão a ficar um bocado... Tirando a dos meus filhos, que eles têm, porque precisam, eu iria Os mais... smartphones fazem tudo, até costurar e lavar roupa agora. Quase, quase. Eu ia mais para a opção Sim. 1642. 1642. A máquina de escrever, o C. Descrever? Sim. Opção C. Posso bloquear? É a sua resposta definitiva? Marco. Base. Acho que é o 1642. Se quiser eu marco. Marco. Costura. 20 segundos, Marco. Máquina de escrever, C. Máquina de Opção escrever é a resposta do Marco Rosa. Está bloqueada. Será que o que o Marco diz é para escrever? O que é que lhe parece, Teresa? Parece-me uma boa hipótese. Parece-lhe uma boa hipótese. Seria a sua resposta? Sim. Estava um bocadinho indecisa entre máquina de costura e máquina de escrever. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Marco, máquina de escrever. A sua resposta está... Está sem tinta. Está errada, Marco! E agora, Teresa, 30 segundos. Máquina de costura, máquina de lavar roupa ou máquina de calcular? Acho que já dei a minha resposta antes. Mas visto que não pode ser máquina de escrever, eu diria máquina de costura. Máquina de costura. Sim. Resposta A. Posso bloquear? Pode. Posso. É a resposta da Teresa. Máquina de costura. E está bloqueada. Está difícil de ganhar pontos esta noite. Nem com uma máquina de costura. Esta não era a minha hipótese. A minha outra hipótese era a D. Era a D. Sim, De calcular. sim. Calculo o Marco. Que estava certa. Se calhar era essa a resposta Se certa. calhar. Blaise Pascal. A resposta máquina de costura, Teresa, está... Está errada, Teresa! Era mesmo a máquina de calcular a resposta certa. Blaise Pascal, físico, matemático, escritor, filósofo cristão e teólogo francês do século XVII, uma criança prodígio, tinha grande talento para as ciências físicas. Por volta de 1642, foi o inventor das primeiras calculadoras mecânicas, as pascalinas, para facilitar o trabalho do pai, matemático e cobrador de impostos. O que quer dizer, então, que estes 200 euros vão para a caixinha do Brainstorm. É a caixinha de costura do Brainstorm. 1.200 euros agora. A máquina de escrever foi inventada no século XIX e a máquina de costura no século XVIII. Em relação aos nossos concorrentes, tudo na mesma. 0 euros para o Marco Rosa, 0 euros para a Maria Teresa. Vamos avançar então para a segunda pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Cinema e televisão. E é uma pergunta sonora direta. Vamos então ouvir. Invoco em mim recordações que não têm fim dessas lições frente ao jardim do velho campo de Santana. Aulas que eu dava se eu estudasse, ainda estava nessa classe em que eu faltava 7 dias por semana. Atenção que é uma pergunta direta, não vão ter 4 opções de resposta. E a pergunta é: que ator português celebrizou esta música no filme A Canção de Lisboa, de 1933? Marco. Vasco Santana. Sim, Vasco Santana. Vasco Santana. É a sua resposta? Sim, Vasco Santana. Viu o filme, com certeza, não é? Várias É daqueles vezes. que dão várias Várias não é? vezes, sim. Dá para ver e rever. Sim. Mantém essa resposta. Vasco Santana. Sim. Sim? Sim, eu agora... É que o Marco disse sim. Se me disseram sim, Sim! Sim, confirmo. Sim, confirmo. certeza?
Sim. Isto é mais fácil em casa. Posso bloquear então? Pode bloquear. Vasco Santana é a resposta do Marco Rosa. E a Teresa, viu o filme? Não. Não viu o filme A Canção de Lisboa? Ainda vai a tempo. Ainda vou a tempo, sim. Quer dizer, para responder à pergunta, já não sei. Um bocado chato. Um bocado chato. Não consigo. Tínhamos para que a Teresa fosse a casa e visse o filme voltasse. Vasco Santana, resposta do Marco Rosa. Está certa, Marco! Parabéns! O Fado do Estudante, também conhecido por Fado do Vasquinho, que ouvimos aqui na versão de Marco Rodrigues. Foi interpretado pela primeira vez por Vasco Santana no filme A Canção de Lisboa, de Cotinelli Telmo, realizado em 1933. Foi o primeiro filme sonoro feito em Portugal. Resposta certa do Marco, a primeira da noite, o que quer dizer que o Marco ganha, assim, 200 euros. Fica na frente. A Teresa ainda tem 0 euros esta noite, a nossa campeã em título. Vamos lá, Teresa, defender o título. Com unhas e dentes. Vamos a ele. Vamos à terceira pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Gastronomia. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Temos um vídeo para ver. E a pergunta é: quem apresentava este programa de culinária sobre a gastronomia de São Tomé e Príncipe? Hipótese A, Carlos Capote. Hipótese B, João Carlos Silva. Hipótese C, Miguel Flamínio. Ou hipótese D, Almiro Cagigi. Marco Rosa, 2 vezes. Lembras-te deste programa? Lembro, não era frequente ver, mas de vez em quando encontrava e via. Quem é que apresentava? Eu penso ser a resposta B, João Carlos Silva. João Carlos Silva. Um indivíduo extremamente simpático e falava assim, presumo eu, que nunca tive em São Tomé, mas com a vontade e aquela maneira de falar, muito simpático. Penso que seja ele. Pelos nomes que estão aqui, penso que será a resposta B. B, João Carlos Silva. Sim. Pelos nomes que estão aqui, ou seja, não tenho a certeza. Será esse o nome, mas por dentro das hipóteses que estão aqui, eu sei que o nome dele era uma coisa, não querendo menosprezar os outros nomes, é uma coisa mais comum para a língua portuguesa. Pronto, os outros têm aqui uns apelidos assim mais... Tirando a hipótese A, Carlos Capote, os outros têm aquela... linguagem africana, vá. João Carlos Silva parece mais adequado. Sim, sim. Que a memória não me falha, o nome dele era nome simples. Dentro do português normal, sem um apelido de ascendência africana. Posso bloquear então? João Carlos Silva? Sim. Sim. É a resposta do Marco Rosa. João Carlos Silva. E a resposta do Marco Rosa para mais 200 euros está... Está certa, Marco! Parabéns! João Carlos Silva, nascido e criado nas roças de São Tomé, João Carlos Silva correu o mundo e regressou à terra que o viu nascer. É o rosto do programa de culinária Na Roça com os Tachos e uma referência na arte e cultura são-tomense. Resposta certíssima do Marco, quer dizer que tem agora 400 euros contra 0 euros ainda da Teresa. Ó Teresa, o que é que se passa consigo esta noite? Estou mais calma. Está mais calma? De repente estou mais calma, mas calma demais até. Exato. Está calma demais mesmo, Teresa. Não pode estar quieta. Pois não. Tem que carregar no botão. Tem que ser mais rápido que o Marco Rosa. Vamos embora. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Avançamos então para a quarta pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Atualidade. E é uma pergunta com escolha múltipla. Pergunta também para a app Brainstorm. E a pergunta é: António Tajani foi eleito presidente de que organismo em janeiro de 2017? Hipótese A, Banco Central Europeu. Hipótese B, Comissão Europeia. Hipótese C, Parlamento Europeu. Ou hipótese D, Unesco.
Marco, mais rápido uma vez. Em janeiro de 2017. Já tinha ouvido falar neste senhor? Infelizmente, não. Este já não tinha nome para ser Não. cozinheiro de São Tomé e Príncipe, não é? Não. Pá, tem aquele apelido estranho. Tem o António. Agora, das hipóteses que estão expostas, eu penso que será a D. Unesco? Sim. D. Unesco. É a sua resposta. É. Vamos então bloquear. A hipótese D. Unesco é a resposta do Marco Rosa. Está bloqueada. Será que a Teresa vai ter hipótese de responder? A resposta D, Marco, está... Está errada, Marco. Teresa, é a sua oportunidade. Vamos embora. Então, digo C, Parlamento Europeu. Parlamento Europeu. Sim. Não Banco Central Europeu, nem Comissão Europeia. Não. 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 É Parlamento Europeu. Parlamento Europeu. Posso bloquear então, Teresa? Pode. Posso. Hipótese C, para a Teresa. Parlamento Europeu. Porquê é que não podia ser os outros? Porque o Banco Central Europeu sei que não é. Não me lembro agora. Mário Draghi. A Comissão Europeia é o Jean-Claude Juncker. Portanto, era a que sobrava. E era a que sobrava. E foi de onde saiu há pouco tempo Martin Schulz, portanto... Então está certo, é isso? Sim. Sim. Acho que sim. Espero que sim, aliás. Está certa! Muito bem, Teresa! Bravo! Depois de ter ocupado os cargos de vice-presidente do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, o italiano Antonio Tajani assumiu a 17 de janeiro de 2017 o cargo de presidente do Parlamento Europeu, que pertencia antes ao alemão Martin Schulz. Resposta certa da Teresa, recupera algum do terreno perdido. Tem agora 200 euros, então, contra 400 do Marco Rosa. O Marco Rosa, que também é Marco Paulo, atenção, mas hoje preferiu vir aqui com o Marco Rosa, não foi? Não foi? Primeiro e último Para nome. não se confundir, não é? É exatamente. Estava para aqui a cantar, tipo, mas espera, Não, será não, Marco não, Rosa não, ou será... não. Não canta? Este Não, Marco Rosa não canta, não. não. Mas está sempre a levar com este filme, não é? Do Marco Paulo. Quando era miúdo, levava. Quando era Tinha o miúdo, cabelo aos levava. caracóis. Nada Não, disso, nada. nada disso, nada disso. Foi uma coincidência na vida. Vamos então avançar para a quinta pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Língua portuguesa. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é: qual o pretérito perfeito da terceira pessoa do plural do verbo ir? Hipótese A, fostes. Hipótese B, ides. Hipótese C, foram. Ou hipótese D, fomos. E então, Marco? Terceira pessoa do plural do verbo ir. Terceira pessoa do plural. Exatamente. Resposta C, foram. Foram? É a sua resposta? É. C. Foram é a resposta do Marco Rosa. Pretérito perfeito da terceira pessoa do plural do verbo ir. Marco. Já foste? Isso é a segunda, do singular. A resposta do Marco. O que é que lhe parece, Teresa? Parece-me que está certa. Parece-lhe que está certa? Está certa, está. Então, se não tiver, é complicado. Marco, já foram mais 200 euros para a sua conta. Está certa! Muito bem. Pretérito perfeito do indicativo é usado para indicar uma ação que ocorreu num determinado momento do passado, mas que foi totalmente terminada. No caso do verbo ir, a conjugação é a seguinte: eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Resposta certíssima do Marco. Vamos então cumprir. Vão 200 euros para a sua conta. Agora mais 200. Tem 600 euros o Marco Rosa. 200 euros tem a Teresa neste momento à passagem da quinta pergunta. Avançamos então para a sexta. Vamos saber qual é a nova categoria. Agora é desporto. E é uma pergunta com escolha múltipla.
E a pergunta é, em 2014, que equipa foi campeã de Fórmula 1? Hipótese A, Infinity Red Bull Racing. Hipótese B, Scuderia Ferrari. Hipótese C, Williams F1. Ou hipótese D, Mercedes F1 Team. Marco Rosa foi o mais rápido. Ele realmente parece que hoje vai de Fórmula 1. Ou então é a Teresa que hoje veio de Calhambeque. Às vezes o Fórmula 1 Estampa-se, não é? Pois é. Acompanha a Fórmula 1, Marco? Acompanhava, desde que deixou de dar na RTP. Ah, pois é. Era. Fica aqui então a dica para o nosso diretor, a RTP, atenção, a ir buscar outra vez a Fórmula 1. E agora, Marco? Em 2014. Eu penso que é a opção C. A Williams? Sim. Penso. É essa que quer bloquear. A Teresa também quer conduzir um bocadinho. Pois, eu sei. Ia-me deixar. Ouviu, Marco? Não. A Teresa estava-lhe a pedir para deixar conduzir. Vamos ver. É o Williams. Fica a resposta C. Fica a Williams? Sim. Fica a Williams. Hipótese C é a resposta do Marco. Está bloqueada. E a Teresa acompanha a Fórmula 1? Não. Há uns anos o meu pai via muito, mas... E eu às vezes sabia algumas coisas, mas agora já não. Em 2014? Em 2014 já não estava atenta. Já não estava? Não. Ora bolas. Bom, mas pode ser que a sorte esteja do seu lado. Hoje não trouxe os trevos de 4 folhas? Hoje não. Hoje não. Esqueci-me. Assim não posso ajudar, Teresa. Assim fica difícil. Marco, a sua resposta Williams à pergunta em 2014 que a equipa foi campeã de Fórmula 1 está... Está errada, Marco! Teresa, qual é a sua resposta? A minha resposta, sem hipótese nenhuma de... Quer dizer, não é sem hipótese, sem certeza. Sem ideia nenhuma, mas vou para a D, para a Mercedes F1 Team. Para a Mercedes? Sim, eu A eliminava, a B podia ser Ferrari, mas não sei, vou dizer Mercedes. D. Mercedes é a resposta da Teresa. Não trouxe o trevo, mas pode ser que tenha a estrelinha da sorte. Eu adorava. A estrelinha da Mercedes. Teresa. Também não. A sua resposta está... certa! Parabéns, Teresa. Bom palpite. Temporada de Fórmula 1 de 2014, que teve 19 etapas, sendo o britânico Lewis Hamilton o campeão e o alemão Nico Rosberg o vice-campeão, ambos da Mercedes. Lá está. Marca que também ganhou o campeonato dos construtores. Corriam contra eles, não era? Eram uns contra os outros. Mercedes contra Mercedes. E ganhou a Mercedes. Vejam lá vocês bem. E agora ganhou a Teresa. Mais 200 euros. 400 euros para a Teresa, neste momento, contra 600 euros do Marco Rosa. Vamos para a 7ª pergunta. Vamos saber qual é a categoria. História. E é uma pergunta com múltiplas respostas. Teresa e Marco vão ter 28 hipóteses de resposta nos ecrãs que estão à vossa frente e dessas 28 só 9 é que estão certas. Vamos a isto? Então cá vai a pergunta. Quais destes são nomes de imperadores romanos? Marco, foi o mais rápido a carregar. Nero. César Augusto. Tibério. Trajano. Cláudio. Marco Aurélio. Passou o tempo, Marco. Napoleão. Maximiliano. Artemis. Vespasiano. Domiciano. Facilides. Ptolomeu. Dionísio. Apolo. 20 segundos. Hermes. Moisés. Cómodo. Terminou a prova! Estava difícil de encontrar o último. Já temos um vencedor ou vencedora.
com 5 respostas certas contra 4, o imperador foi o Marco! Parabéns, Marco! Imperador Marco! Respostas certas dadas pelo Marco foram então Cláudio, Cómodo, Tibério, Nero e Vespasiano. Respostas certas dadas pela Teresa, Trajano, Marco Aurélio, César Augusto e Domiciano. Vamos então somar mais 200 euros à conta do Marco. Está agora com 800, o dobro do que tem a Teresa, com 400 euros esta noite no Brainstorm. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Avançamos então, vamos para a 8ª pergunta. Vamos saber qual é a categoria. É Geografia. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é: qual o segundo maior distrito em área de Portugal continental? Hipótese A, Évora. Hipótese B, Santarém. Hipótese C, Castelo Branco. Ou hipótese D, Porto? Teresa! Foi a mais rápida. Vamos lá, Teresa. Então, Porto acho que não. Santarém também não tenho ideia de ser assim dos maiores. Estou inclinada para Évora. Está inclinada para Évora. Imagino Évora um dos maiores distritos de Portugal. Em área. Em área, sim. Sim, no Alentejo. É tudo A vasta um bocadinho planície. maior. Sim. Sim, eu acho que será Évora. É a sua resposta, Teresa? Final? É a minha resposta final. Posso bloquear, então? Ai! Está a tremer, a campeã está a tremer. Pode bloquear, pode bloquear. Posso. Évora é a resposta da Teresa. Está bloqueada. A resposta da Teresa à pergunta: qual o segundo maior distrito em área de Portugal continental? Está para mais de 200 euros, Teresa. Vou dar a hipótese do Marco se distanciar ainda mais, se der uma resposta certa. Para já, a resposta da Teresa. Évora está certa! Bem, Teresa! O distrito de maior dimensão é o de Beja. Beja. O segundo maior é o de Évora. Santarém é o terceiro e Castelo Branco é o quarto. Por oposição, o distrito do Porto é o segundo mais pequeno e o de menor dimensão é o de Viana do Castelo. Resposta certa da Teresa. Aproxima-se então do Marco. Tem agora 600 euros contra 800 do Marco Rosa. Vamos para a 9ª pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Agora é moda. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Temos uma imagem para ver. Cá está a imagem. E a pergunta é: quem desenhou este vestido que Rita Hayworth usou no filme Gilda? Hipótese A, Cristóbal Balenciaga. Hipótese B, Jean-Louis. Hipótese C, Pierre Balmain. Ou hipótese D, Pierre Cardin. Foi a Teresa. Eliminava Balenciaga. Pierre Balmain acho que também não foi, não terá sido. Então ficamos ali com o Jean-Louis e com o Pierre Cardin. Sim. Não. E, entretanto, já ajudou o Marco a eliminar algumas Pois hipóteses. a minha estratégia está péssima. Eu estou mais inclinada para a resposta B. O Jean-Louis. Jean-Louis. Já tinha visto esta imagem, Teresa? Já, mas agora saber o estilista é mais complicado. Pois. Mas sim, eu acho que vou para a resposta B, Jean-Louis. Jean-Louis. Sim, bloqueamos. Oui? Oui, oui. Oui, Jean-Louis. Oui. É a resposta da Teresa. Hipótese B. E o Marco, como é que está essa moda? 0. Sim, exatamente. Ainda por cima, uma imagem tão antiga. Portanto, agradece a Teresa ter pensado em voz alta.
Também. Mas mais agradecia se ela errar. Pois, lá está. Assim reduz-me para 3 hipóteses. Ai, para 3, pensava que era para uma. Não. Como ela para eliminou 3. 2. Oh. Vestido de cetim negro, sem alças, que marcou o filme de 1946. A resposta da Teresa. Jean-Louis está... Está certa, Teresa! Muito bem! Jean-Louis, estilista norte-americano de ascendência francesa que trabalhou em Hollywood. Resposta certa da Teresa. O que quer dizer que de mansinho, com muita calma, a Teresa acaba de empatar tudo a 800 euros esta noite no Brainstorm. 800 para a Teresa, 800 para o Marco. Vamos então para a 10ª pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Agora é ambiente, que é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é: que instituição é responsável pela mais exaustiva lista de espécies ameaçadas? Hipótese A, UNEP. Hipótese B, Greenpeace. Hipótese C, WWF. Ou hipótese D, IUCN. Foi o Marco mais rápido. E agora? Conhece estas instituições, Marco? Todas? 3. 3. Então, vai apostar na que não conhece? Não. Numa das que conhece. Exatamente. E qual é essa? É a C. A C, a Sim. WWF. World Wild Foundation. Exatamente, World Wild Fund. É a sua resposta definitiva? É. Não preciso de mais tempo para pensar? Não. Não. Então posso bloquear já, é isso? Pode. Hipótese C, WWF. É a resposta do Marco. Eu vou pensar que era a World Wrestling Federation. Afinal, não. Resposta bloqueada pelo Marco. World Wild Fund. A Teresa conhece as 4 instituições também? Conheço 3 também. Conheço 3. E qual seria a sua resposta? A mesma. A mesma? Sim. Pois, Teresa, tenho más notícias para si. Porque está certa a do Marco. E a minha teria se tivesse sido eu. Não, Teresa. A resposta do Marco está errada, Marco. O que quer dizer que a sua também estava, Teresa. Pois. A boa notícia é que agora tem a hipótese de dar outra resposta. Tenho, mas o que é que eu vou responder? Pois, o que é que vai responder, Teresa? Greenpeace eu acho que não. Acho que é mais causas ambientais, ou seja, não tanto animais. Eu tenho de despachar. Tem 10 segundos. 13. Então, eu vou dizer... UNEP? Não. Bem, UNEP. UNEP. É a resposta da Teresa. A. Está bloqueada. E a resposta da Teresa, UNEP, para passar para a frente do marcador, na última pergunta, na derradeira, quando tudo parecia tão bem encaminhado para o Marco, a resposta da Teresa está... A cara da Teresa Estou em pânico. é impagável. Está... E o Marco continua a bufar. Está errada, Teresa! Era a IUCN, International Union for the Conservation of Nature. É a mais vasta organização ambiental internacional e é formada por 1.300 membros. Foi criada em 1948. A IUCN Red List of Threatened Species é o mais exaustivo inventário do Estatuto Global de Conservação das Espécies e foi pela primeira vez elaborada em 1964. WWF é a World Wide Fund e UNEP, United Nations Environment Program. Vamos então ter que juntar 200 euros à caixa do Brainstorm, mais 200 euros, fica agora 1.400 euros. Mais rica a nossa caixinha. Em relação aos nossos concorrentes, tudo empatado antes da derradeira pergunta. 800 euros para o Marco, 800 euros para a Teresa. E é assim que vamos avançar para a aposta final, porque estamos a entrar nos últimos 5 minutos de programa. Cá estão eles, vamos jogar a aposta final.
com tudo empatado. E assim é que é bonito de se jogar. Se calhar para os concorrentes nem tanto, mas nós estamos a adorar. Nada mesmo. Ora, muito bem. Recordando então pontuações e o valor da caixa. 800 euros para o Marco, 800 euros para a Teresa, 1.400 euros na caixa do Brainstorm. O que é que pode acontecer? Pode acontecer tudo. O Marco e a Teresa podem apostar tudo o que têm, porque o limite são 1.400 euros, nenhum de vocês tem essa quantia na vossa posse, e podem chegar então aos 1.600 euros cada um, só nesta noite tão bem passada de Brainstorm. A aposta mínima, já sabem, são 100 euros, o que quer dizer que, se ambos optarem pela aposta mínima, podemos ter um vencedor, em caso de resposta certa, ou podemos ter um empate, no caso de duas respostas erradas. Antes de apostarem, vamos saber qual a categoria para a pergunta da aposta final. Atualidade. E é uma pergunta com escolha múltipla. Agora sim, Teresa e Marco, façam as vossas apostas. Apostas feitas! E vamos então revelar as apostas. Acho que as apostas revelam um pouco do que foi o jogo esta noite. Foi tudo muito calminho, muito calminho. Ninguém quis arriscar demasiado. A Teresa teve a dormir até metade do programa. O Marco depois deixou-se dormir na outra metade, não é? Ora, muito bem. Teresa tinha 800 euros, a nossa campeã, e apostou. Apostou o mínimo. 100 euros à aposta da Teresa. E o Marco Rosa, com 800 euros, o que é que fez? Apostou também 100 euros o Marco Rosa. Vamos então jogar a aposta final. Boa sorte aos dois. E a pergunta para a aposta final é esta. Qual destas artistas portuguesas integrou o projeto Dismaland do artista Banksy? E a hipótese A, Wasted Rita. Hipótese B, Helena Almeida. Hipótese C, Mariana a Miserável. Ou hipótese D, Ana Vidigal. Foi o Marco mais rápido. Sabe a resposta, Marco? Não. Não! É um tiro de sorte. Não teve sorte? É um tiro de sorte. Ah, é um tiro de sorte. Estilo batalha naval. Artistas portugueses integrou o projeto Dismaland. Conhece o artista? Não. É um bom artista. Acredito. Senão não estava aqui a ser perguntado. Mariana Miserável. E a Teresa, conhece? Conheço. A Teresa conhece. Ai, já está a tremer ainda mais o Marco. Mais uma respiração funda. A Teresa conhece o artista, mas pode não conhecer a artista. Também conhece, Teresa? Conheço pelo menos uma das artistas. E será que integrou este projeto? Se calhar. Se calhar. Se calhar. Bom, de qualquer forma, sabe mais alguma coisa do que o Marco. O Marco está, como se diz na gíria, aos papéis, não é? Pois. Pode ser é que tenha sorte, Marco. Sim. E a sorte pode não passar por saber a resposta certa. É Exatamente. pela resposta errada que a Teresa possa dar também a seguir. 40 segundos. Dismaland. Qual destas artistas portuguesas terá integrado o projeto Dismaland do artista Banksy? 20 segundos, Marco. Vai ter que arriscar, Marco. Pois vou. O tempo está a acabar. 10 segundos. Rápido, preciso de uma. Marco. Ah. A. Wasted Wasted Rita. É a resposta do Marco. Está bloqueada. Completamente à sorte, Marco. Completamente à sorte. Completamente à sorte. Teresa, qual era a artista que conhecia destas quatro? Wasted Rita. Era essa. Era. Mas isso não quer dizer que seja a resposta certa. Pois não. Vamos deixar o Marco hiperventilar mais um pouco. Grafiter britânico. Criou em Westsupermare, Inglaterra, o Parque de Diversões Dismaland, uma sátira à Disneylândia. Funcionou apenas durante 5 semanas, entre agosto e setembro de 2015, e contou com a participação de mais de 40 artistas, entre estes uma portuguesa. Marco, a sua resposta, Wasted Rita,
está... Está certa, Marco! Está certa! A sorte está do lado do Marco. E o Marco é o novo campeão do Brainstorm. Parabéns, Marco! Grande sorte. Surpresa, hein? Grande sorte. Grande sorte. Teresa, olha. A Wasted Rita, Wasted Teresa, não é? Lá foi. Wasted time. Wasted time, não. O meu, não carregar no botão, sim. Mas o tempo nunca está por desperdiçado, porque acabou de ganhar mais dinheiro. É verdade. A Teresa É tinha verdade. 800 euros, apostou 100 e perdeu. Mesmo assim ganha esta noite mais 700 euros para a sua conta, Teresa. E o total acumulado, bem agradável, de 2.400 euros para a nossa Teresa. Teresa, muito obrigado. Obrigada. Grande concorrente. Agora vamos saber quem foi o vencedor do jogo da aplicação Brainstorm. Parabéns, obrigado por estar a jogar connosco através da nossa aplicação Brainstorm. E agora as contas do Marco Rosa. O Marco tinha 800 euros, apostou 100 e venceu. Ganha nesta sua primeira edição de Brainstorm 900 euros. Parabéns, Marco. E é o Marco que vai voltar connosco para tentar amealhar ainda mais dinheiro. É o nosso novo campeão. Volte você também connosco para saber se o Marco será o sábio mais sábio de Portugal. Só o tempo dirá. Boa noite.